Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre ser cientista. É uma pergunta da Vecna Lick. Quem faz mestrado ou doutorado já se torna cientista? Como ser um cientista em nosso país? Uau, boa pergunta, Vecna. Vamos pensar um pouquinho, vamos filosofar um pouquinho sobre esse assunto, e é um assunto bem interessante. Isso aqui dá uma aula filosófica bem profunda, mas o nosso tempo aqui é curto e a gente vai pensar primeiro o que é ser cientista. Ciência vem da terminologia, da teoria, dessa reflexão, dessa capacidade de investigação. Ser cientista é fazer ciência, Quem faz ciência no nosso Brasil? Hoje a gente tem uma ideologia, quando pelo menos eu tinha na minha adolescência, até na verdade na juventude, quando eu pensava em cientista, eu pensava em pessoas de laboratório com jaleco branco investigando alguma coisa. E na verdade hoje eu descobri que ser cientista é muito mais do que isso, e não apenas isso, não que esse tipo de cientista também não seja cientista. Um dos caminhos para você ser cientista é o mestrado e o doutorado, mas não é porque você fez mestrado ou faz mestrado que você é um cientista. Cientista é aquele que produz ciência em todas as áreas. Pode ser um cientista de humanas, que é aquela pessoa que está investigando o tempo todo, que está no campo das ideias, que está no campo da investigação, que está no campo do pensamento crítico, que está produzindo com isso. Então você pode ser de humanas, pode ser de exatas, pode ser de biológicas. Existem vários caminhos para você produzir ciência. Eu tenho alguns exemplos de profissionais de mercado que também são cientistas, que estão produzindo ciências, que estão pensando em soluções, estão produzindo no sentido de publicação de materiais científicos sobre aquele determinado assunto. Então a pessoa faz parte de um meio, vamos supor, de uma empresa, e na empresa essa cabeça de cientista, esse cientista está querendo investigar a questão de rendimento, a questão de relações humanas, a questão de motivação, a questão de depressão, a questão do papel social da empresa. Existem algumas discussões que vêm dessa cabeça cientista agora sobre os direitos humanos. Então, qual é o papel da empresa na conscientização e na aplicação dos direitos humanos? Qual é o papel da empresa na influência da vida dos colaboradores? Então, isso é um tipo de ciência do exercício da ideia, da reflexão, da prática, mas para que se torne ciência, no caso de um cientista, ele precisa refletir e produzir através de métodos, investigar através de métodos e produzir a ciência. O final da ciência são os artigos científicos, é onde você apresenta aquilo que você está investigando. Então, de um modo simples, eu diria que ser cientista é produzir artigo científico, é produzir materiais que tragam essa cabeça, essa funcionalidade para o conhecimento, na construção do conhecimento como um todo. Agora, no mestrado e no doutorado são os caminhos que você percorre para estar no mundo da ciência. Você é empurrado a pesquisar. Não que sejam os únicos, mas são os mais plausíveis e os mais claros, Porque quando você entra no mestrado, você vai aprender a fazer ciência, você vai aprender a ter pensamento crítico, você vai não aprender, talvez você já tenha, você vai só organizar, você vai trabalhar com métodos na produção da ciência, você vai trabalhar com orientação, você vai ter professores doutores, professores mestres que vão estar lhe acompanhando nesse processo de compreensão e execução da ciência. Você vai aprender a trabalhar com textos diferentes, você vai aprender a trabalhar com suposições diferentes. Se você é da área da saúde e quer ir para um laboratório, você vai trabalhar com a criação de hipóteses e testes de hipóteses para você conseguir desenvolver essa ciência e investigar. Então, você vai aprender a criar esse problema dentro de um programa de mestrado, que é a primeira escadinha. E aí, depois, se você quiser se dedicar a esse mundo da pesquisa, aí você tem vários formatos, Aqui no Brasil, hoje, o pesquisador
para conseguir fazer uma carreira como cientista pesquisador, ele tem realmente que fazer o mestrado, depois o doutorado, estar numa instituição, de repente no exercício da docência, alinhando com pesquisa, e você tem várias possibilidades. Você também pode ser um cientista, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela é química e ela trabalha numa grande multinacional, então ela não é acadêmica, mas é cientista, trabalha dentro de um laboratório, dentro de uma parte de criação de uma empresa multinacional, e ela é cientista porque ela produz ciência lá, não necessariamente na publicação de artigos que sejam de conhecimento geral, porque ela tem um contrato, né, com a empresa, obviamente, e o que ela desenvolve é a patente da empresa, mas é uma outra forma de fazer ciência. Outra forma de fazer ciência, então a gente falou do exercício prático, a gente falou desse caminho do mestrado e do doutorado, onde você vai trabalhar na produção de ciência, e se você quiser continuar nesse caminho acadêmico, provavelmente você vai ser professora de faculdade, professora de graduação, de pós-graduação e continuar nesse caminho da ciência, ou ainda ir para o mecanismo das indústrias privadas. Então, faculdades como engenharia química, como a própria química em si, elas absorvem muito bem esse tipo, né, de mentalidade. A farmácia também, se você tem inclinação, e a indústria acaba te absorvendo como cientista, mas a finalidade é outra, né? A finalidade é desenvolvimento e aprimoramento de produtos, que é diferente, é uma proposta diferente da proposta do cientista que está produzindo ciência no sentido social. Existem vários tipos de formação para a ciência, né? Como ser cientista. Por outro lado, qualquer um pode ser um cientista. Você pode estar no ensino médio e ter cabeça de cientistas. Esses dias, nós recebemos um material muito bom de uma pessoa do ensino médio, e como eu citei nos outros vídeos, quando a gente passou no plágio, passou por normas, passou tudo, a gente tem que encaminhar os materiais para os professores. E nós tiramos a informação da pessoa para que não haja conflito de interesse ou ideológico. Então, o professor que recebe o material para avaliar, ele não sabe qual é a titulação, ele não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde vem, ele avalia o material pura e simplesmente. E o material do rapaz, se eu não me engano era um rapaz, ele foi aprovado por 3 doutores quase sem nenhuma modificação. E era um rapaz do ensino médio com cabeça de cientistas. Então, hoje nós temos pessoas de qualquer idade, nós temos cientistas de 10, 11, 12 anos que já têm essa cabeça, esse pensamento crítico, essa capacidade de pensar não só nele, mas na melhoria da sociedade como um todo, de como resolver essas situações, de como ser útil, né, enquanto ciência, porque a ciência ela tem que existir para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas da sociedade como um todo. O Brasil, ele é um campo fértil para estudar, porque se tem um lugar que tem fontes para pensar em melhoria, é o Brasil. Então, você pode ser cientista do nosso país, produzindo ciência, independente de escolher o mundo acadêmico, independente de escolher só a pesquisa, ou independente de qualquer área. O cientista é aquele que produz ciência, que está no exercício do pensamento, que está no exercício das investigações. É uma coisa um pouco, eu tenho que falar que é uma carreira meio solitária, né? Porque o cientista, pelo fato da gente estar muito com reflexão, é que não dá para ver, mas vira e mexe os meninos olham, eles passam aqui a foto no estúdio, e aqui no estúdio, onde eu fico bastante tempo, eu tenho uma mini biblioteca além do meu computador, que é uma biblioteca. Lá na minha sala é outra biblioteca, na sala de casa é outra biblioteca, então a gente vive o tempo inteiro rodeado de ciência, no caso eu, né, que eu transito entre a área de saúde e a área de humanas, mas a gente vive uma grande parte no tempo nesse exercício solitário da reflexão, da investigação, e para se fazer não é uma coisa que a gente está conversando. Já outras pessoas que eu conheço que trabalham em laboratórios, a mesma coisa, muito tempo sozinho, muito tempo concentrado, muito tempo pensando sobre tudo, né, sobre a vida, como melhorar. E o exercício da ciência, para você ser um cientista, você tem que ter essa característica. Ontem eu conversei mesmo com uma pessoa que é totalmente oposta, totalmente de publicidade, que se torna muito melhor, né, na câmera, nas redes sociais, e se dedica bastante tempo em eventos sociais, em rodas de amigos, porque tem essa característica. A característica do cientista já é um pouco mais restrita, e isso é bom você saber, porque faz parte da vida do cientista. E eu, como eu já falei, eu adoro conhecimento, adoro estar aqui passando informação de conhecimento, porque realmente eu acredito que só através do conhecimento que você muda você mesmo e a sociedade.
Um grande abraço e até a próxima!